Bom dia, hoje terça-feira, dia 5 de maio, nós temos então português, matemática e história. Vamos lá então, começar então com história. Olha só, o que nós temos então com história? Os meios de transportes, utilizados então no passado até chegar à nossa atualidade. Então, olha só, há muitos anos atrás não existia então esses transportes que nós conhecemos, esses carros, essas motos, esses caminhões, aviões, Então, tudo isso foi surgindo com o passar dos tempos, com o passar dos anos. Então, olha só, lá na página 240 começa então com os animais. O transporte era utilizado então os animais que puxavam então as charretes, conhecidas hoje como carroças, tá? Então, eles usavam muitos animais para esse transporte. Depois veio o quê? Os bondes, isso mesmo, os pequenos bondes que eram ainda puxados pelos animais, mas que já transportavam pessoas e mercadorias. Depois, mais um tempo na frente, surgiu então, lá na cidade do Rio de Janeiro, surgiu-se o quê? Surgiu-se o primeiro bonde elétrico, movido então a eletricidade aqui no Brasil. Então, com isso, ganhou mais velocidade, carregavam mais pessoas e também mercadorias. Mais para frente um pouquinho surgiu o que então? A bicicleta. Olha só, então a bicicleta é algo antigo, isso mesmo, tá? Em 1900, surgiu então a bicicleta aqui no Brasil, um meio de transporte, rápido e econômico para a época, Na página 241, nós temos o que então? Na década de 1890 surgiu então o que? Os automóveis. Olha que maravilha, Então surgiu então os automóveis que carregavam poucas pessoas, mas eram mais rápidos, tá? E com isso também surgiu então logo depois os bondes, Os ônibus, que carregam então uma quantidade maior de pessoas, tá? Os modelos eram diferentes, não é igual ao que nós temos hoje, mas eram chamados também de ônibus, tá? E era um transporte então coletivo, que é onde carrega-se várias pessoas ao mesmo tempo. Logo depois surgiu então novos modelos então de automóveis, tá? Mas esses automóveis, quem tinha era só quem tinha, bastante dinheiro, porque eles eram considerados caros, Então não era qualquer pessoa que tinha então contato com esses automóveis, tá? E logo depois surgiu então o que? A primeira ferrovia, isso mesmo, para onde então nós tínhamos o que? Os trens, isso mesmo, a ferrovia, a primeira ferrovia é aquela que ligava então o Rio de Janeiro a Petrópolis, tá? Então eram as locomotivas então que carregavam então várias pessoas, mercadorias então de uma cidade já para outra cidade, tá? E aí o que nós temos então na página 241? Fala aí, Quais os meios de transportes apresentados são coletivos? Então o que você vai fazer? Você vai olhar as imagens e vai ver qual é o meio de transporte aí dessas imagens que carrega várias pessoas. Você vai então escrever o nome, tá bom? Na página 242, nós temos o quê? Nós temos 4 imagens e você então vai relacionar. Qual foi a primeira imagem que surgiu? Olha lá, coloque as imagens a seguir na ordem correta, de acordo com o desenvolvimento do automóvel, tá? Então você vai colocar na ordem qual é o carro mais antigo, qual que é o mais atual. Então você vai relacionar. Na número 2, você vai então colocar a primeira letra de cada imagem, de cada figura e vai descobrir então um meio de transporte, tá bom? Na página 243, nós temos o que? Olha lá, nós temos um relato, e nesse relato fala então de um meio de transporte. E aí você vai marcar qual é o meio de transporte citado nesse relato? É um automóvel? É um bonde? Ou é um ônibus? Então leia com atenção que tem o nominho dele lá. Na letra B você vai fazer o quê? O relato trata sobre qual transformação nesse meio de transporte? Então leia o texto novamente que você vai encontrar a resposta.
E a letra C, que é super fácil, você vai então fazer um desenho relacionado então a esse relato aí, tá bom?